O que eu mais gosto nos vilões do Homem-Aranha é quando certos vilões possuem um desenvolvimento. Um desenvolvimento que é tão grande que dá um tom de humanidade para esses vilões, mostrando que não somente o Peter Parker é especial, mas também muito de seus vilões. Eu queria falar de um vilão que para mim é o mais humano. Eu quero falar do Rhino. E calma, eu sei o que você tá pensando. O Rhino? O cara brutamontes, burro, genérico, que literalmente só é uma ameaça física pro Homem-Aranha? Olha, se você tem essa visão do Rhino, eu não vou te culpar. Infelizmente, ele nunca teve uma adaptação boa. As famosas adaptações do personagem literalmente só tratam ele assim. Seja nos videogames ou nos desenhos. Cara, no desenho de 94 nem russo ele é, pra vocês terem uma noção. Mas pelo menos o desenho é bom, diferente do filme do Craven, onde, pelo amor de Deus, aquilo não é o Rhino. Nossa senhora, que horror. Mas hoje eu quero mudar esse pensamento de vocês. Eu quero mostrar do porquê o nosso querido Rhino, ou devo dizer, Alexei, é o vilão mais humano do Homem-Aranha. Antes de tudo, Alexei era um criminoso de baixo escalão, acostumado a fazer trabalhos sujos pela máfia russa, até que ele acabou se submetendo a um experimento com uma armadura. Essa armadura prometia poder sobre-humano, uma forma de melhorar a vida, ganhar respeito e medo de seus inimigos, e claro, poder ganhar dinheiro mais fácil. Porém, com esse poder, o Alexei teve talvez o maior pesadelo que ele poderia ter, que foi literalmente ficar preso a essa roupa. Embora deixasse ele extremamente forte, ele estava destinado a ficar nessa roupa pelo resto de sua vida, dificultando de fazer coisas básicas. Até que teve uma hora que ele só queria paz e começa a repensar suas ações e sua vida. A primeira história onde a gente começa a ver um lado mais humano do Rhino é justamente uma história envolvendo luto, que ocorre após a Guerra Civil. Nessa época, o Peter estava passando por alguns problemas. A Tia May tinha tomado um tiro, a identidade secreta dele havia sido revelada e, é claro, a pessoa que ele mais admirava no mundo havia morrido, que era Steve Rogers, o Capitão América. Ele estava de luto no cemitério, pensando em tudo o que estava acontecendo. Até que ele percebe que o Rhino tá lá. E claro, sem pensar duas vezes, o Peter começa a bater no Rhino. Ele vai literalmente bater nele. E o Rhino só estava visitando o túmulo da própria mãe. E eu acho essa parte mais incrível dessa HQ. Porque a gente tem dois personagens estando de luto por coisas que eles amam. O Peter, que estava totalmente abalado emocionalmente por tudo que estava acontecendo, ele nem sequer cogitou que talvez o Rhino pudesse só estar ali, porque ele veio visitar alguém que já tinha perdido faz muito tempo. O Peter nem cogitou, porque ele estava muito instável naquela hora. Até porque, também pelo ponto de vista do Peter, não teria sentido o Rhino estar ali. Por causa do soco que o Peter deu no Rhino, o Rhino quebrou a lápide do túmulo da própria mãe. As ações do Rhino de fato levaram ele até ali. Acho que é a cena mais humana que a gente tem desse personagem, realmente, o fato de que ele grita contra o Homem-Aranha, que ele fala que só queria ficar sozinho, que não queria que ninguém viesse perturbar ele, que ele só queria chorar em paz pela morte da própria mãe. E quem apareceu para encher o saco dele? O nosso querido Peter Parker. O Homem-Aranha era o responsável, especificamente pela primeira vez em um encontro do Homem-Aranha contra o Rhino, o Homem-Aranha era responsável pelo problema. Meus amigos, essa era uma época em que os escritores se importavam de fato com seus personagens. O Peter errou, mas ele errou de uma forma humana. Ele estava totalmente abalado emocionalmente por tudo de ruim que estava acontecendo com a vida dele naquele exato momento. Quando ele vê o Alexei, ele não pensa em duas vezes em partir pra cima, porque ele acha que o Rhino tá ali pra fazer algo de ruim. Mas não, o Rhino tava ali porque ele estava sentindo luto, igual o próprio Peter. Ambos estavam sentindo a mesma dor. E naquele exato momento, ambos tentaram se destruir. Porém, não acaba só aí. Uma das poucas coisas boas da era do Brand New Day, e eu não acredito que eu vou elogiar Brand New Day porque é uma porcaria essa história, mas é que justamente teve algo envolvendo o Rhino nessa época, ou um pouquinho depois. O Rhino tava de saco cheio. Ele quis parar com a vida de crimes. E, inclusive, o mesmo até consegue tirar a roupa. E ele sai da prisão por bom comportamento. O Rhino, depois de tudo que aconteceu, a cena também que envolveu a mãe dele, e algumas conversas com o Homem-Aranha, de fato o Rhino quer tentar ser uma pessoa melhor. Até que ele conhece uma moça. Ah, meus amigos, o que uma mulher não faz com um homem, não é mesmo? Porém, a melhor coisa dessa história é o Rhino começar a enfrentar muitos problemas do mundo real. Ele começa a tentar arrumar um emprego e sofre pra conseguir isso, sofre pra arrumar um apartamento, problemas de aluguel, problemas que, sabe, a gente tem, que o Homem-Aranha tem, o Rhino, um vilão, tava passando por esses problemas. E gera um
puta embate genial, que é o fato de que o Alexei começa a pensar se ele deve voltar a ser o Rhino pra ter a vida mais fácil de novo, embora ele tenha que de novo entrar naquela roupa, ou se ele enfrenta as dificuldades de uma pessoa normal. E aí, ele acaba conhecendo melhor aquela mulher que apareceu pra ele. Essa personagem toca o coraçãozinho do Alexei, que é o nosso Rhino, e o Rhino começa a pensar quem seria o homem que essa mulher de fato iria amar. E o Rhino decide virar uma pessoa melhor. Até que, infelizmente, um cara por aí começa a andar com a roupa do Rhino e começa a atacar pessoas, e ele quer desafiar o Rhino de verdade. A um ponto em que o Rhino de fato tem que voltar à ativa pra lutar especificamente contra esse cara. Muitas coisas acontecem e a namorada do Rhino morre. E o Rhino, pela primeira vez, a gente vê o Rhino com um luto, uma tristeza muito grande, por ele finalmente entender o que o Homem-Aranha passa por diversos anos. Sentir a dor de perder alguém que se ama e não poder fazer nada. E justamente quando isso acontece, o Rhino fica com ódio do Homem-Aranha. E eu sei que você pode estar confuso. Até porque, tipo, ué, mas o que o Peter tem a ver com isso? Mas um dos motivos do Rhino ter tentado ser alguém melhor foi justamente por causa do Homem-Aranha também. A famosa segunda chance que o Peter sempre dava para os seus vilões. O Rhino teve isso. Uma chance de se redimir que o Peter sempre deu para ele. E foi por ele ter apegado essa chance e tentado ser algo melhor, ele sentiu algo que ele nunca sentiu antes. E justamente por ele sentir esse algo faz ele odiar o Homem-Aranha. Porque o fato do Rhino ter tentado ser bom como o Homem-Aranha fez ele conhecer o amor. E por causa disso, o amor foi retirado dele. Justamente por ele ter sido uma boa pessoa. Por ele ter sido humano. Por ele ter sido igual ao Homem-Aranha. Eu nunca deveria ter tentado ser algo que eu não sou. Porém, não acaba só aí. Depois de um tempo, quando chega a história A Conspiração do Clone, escrita pelo Dan Slott, mas a melhor parte da história envolve o Rhino. O Ben Reilly de Chacal, ele tenta meio que fazer clones envolvendo certas pessoas, e ele faz um clone da falecida esposa do Rhino pra justamente manipular ele e pra fazer o Rhino lutar do lado dele. É óbvio que o Rhino vai fazer isso porque ele quer ficar com ela. É claro que as coisas não dão certo e o clone da esposa do Rhino morre. O Rhino, de novo, tem que ver a pessoa que ele mais amou no mundo morrendo uma segunda vez. Isso deixa ele maluco. Um ódio tão forte que ele sai destruindo tudo e o Homem-Aranha tem que parar ele. E é um diálogo simplesmente sensacional. O Rhino começa a falar que ele sente uma dor insuportável, que ele não consegue sair dessa dor, essa dor não para, essa dor é um inferno. E o Peter faz de tudo pra ajudar ele, falando que essa dor um dia vai embora, que ele é forte, ele vai aguentar essa dor e ele vai passar por isso, porque todos nós conseguimos superar isso algum dia. A dor de perder alguém. E aí tem o Rhino começa a olhar pro Peter e pergunta: eu vou superar realmente isso? Eu vou conseguir viver um mundo sem a pessoa que eu mais amo no mundo? E o Peter, que entende perfeitamente essa dor, ele fala que sim, você vai conseguir seguir em frente. E se você consegue seguir em frente, eu também consigo seguir em frente. Porque ele tá justamente falando da morte da Gwen Stacy. Cara, que diálogo bom. E depois o Rhino literalmente fala: é só seguir em frente? E o Peter fala: é só sobre seguir em frente. Cara, um diálogo que fala sobre a gente seguir em frente, mesmo após perder alguém que a gente ama. E, meu Deus do céu, eu elogiei algo do Dan Slott. Meu Deus, eu acho que é o fim do mundo. Amigos, o canal acabou. Vou ter que deletar o canal, porque, pelo amor de Deus, eu tive que elogiar o Dan Slott. É o fim dos tempos. Brincadeiras à parte, isso aqui realmente foi muito bom que o Dan Slott escreveu, pelo menos na minha opinião, envolvendo o Rhino. Só que, obviamente, não acaba aqui, porque existe uma história bem antiga chamada Flores para o Rhino. A história meio que adapta uma história baseada em um livro muito famoso chamada Flores para Algernon. E essa história do Rhino basicamente tenta adaptar a história desse livro, só que colocando o Rhino como protagonista. E o que eu acho mais legal nessa história é justamente o fato de que, como mostra pra gente a vida do Rhino quando não tem o Homem-Aranha. Não estamos mais vendo o Rhino pelo ponto de vista do Peter. A gente tá vendo como as coisas são pelo ponto de vista do Rhino. Então a gente vê como ele tem uma vida miserável, basicamente. Aquela roupa é torturante pra ele. O como ele não gosta, como as pessoas tratam ele como se fosse um burro ou um retardado por completo. A gente vê literalmente um Rhino entrando nas piores coisas existentes do planeta. Até que coisas se desenvolvem na história e o Rhino acaba ficando super inteligente. Há um ponto em que ele consegue uma namorada, inclusive. Só que conforme o Rhino fica mais e mais inteligente, ele vai ficando menos emotivo.
ele vai ficando tendo menos sentimentos pelas pessoas ao redor dele, principalmente para a pessoa que apresentou o que é amor para ele. O que faz o Hino ficar num dilema. Agora que ele tem conhecimento, agora que ele tem inteligência, ele entende o que é solidão. Inclusive, nessa parte da história, o Hino começa a ficar tão solitário a um ponto em que ele começa literalmente a cogitar suicídio. Cada vez que ele fica mais inteligente, ele não vê sentido em conversar com as pessoas, ele não vê sentido no que é o amor. E isso traz pra ele uma depressão muito forte, a um ponto em que ele quer só voltar a ser burro de novo. Porque pra ele, uma vida sendo burro é uma vida que traz muito mais felicidade do que você ter conhecimento, saber de como resolver as coisas e ainda sentir um baita vazio existencial dentro do seu coração. Essa é pra mim a melhor história que envolve o Hino. Eu recomendo muito vocês lerem Flores para o Hino ou Flowers for Hino. É muito fácil vocês encontrarem essa história online. Bruce, onde eu vejo essas histórias online? Se não tem pra comprar em mídia física. Gente, é só vocês pesquisarem literalmente o nome da HQ online que vocês acham 1 milhão de sites pra ler a história. Claro, a maioria é em inglês. E de novo, uma coisa que eu recomendo muito pra vocês é aprendam inglês, porque é literalmente a língua que vai ajudar vocês a descobrirem muitas coisas, abre portas. Então, não fiquem com preguiça, vai aprender inglês e, melhor ainda, usa HQs do Homem-Aranha pra te ajudar no inglês. Usa ali um tradutor, um dicionário, qualquer coisa. Hoje em dia a gente aprende língua muito fácil. Então, leiam, porque vocês vão amar a história. Quis trazer esse vídeo justamente porque eu queria falar do Hino. Quis fazer uma propaganda positiva pro Alexei. E mostrar que ele é um personagem que é muito mais do que apenas um brutamonte gigante. Quando o roteirista quer. Muito obrigado por todos que me escutaram até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Vai ter muito mais conteúdo envolvendo Homem-Aranha, Marvel e coisas do gênero. Tá bom? Obrigado e até a próxima.